E se essa apresentação fosse feita remotamente? E se o que vocês veem na tela fosse um holograma? E se eu fosse parte desta conferência utilizando realidade virtual, inteligência artificial, parte disso? Isso é ficção científica? Então, meu nome é Michael Holmberg, eu sou da Extreme Networks. Eu vou falar sobre a arquitetura de rede de transporte e requisitos para 5G. O que eu falei há pouco é que será realidade num determinado ponto no futuro, quando entrarmos no 5G. Os próximos 25, 30 minutos, vou falar sobre requisitos para 5G. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de 5G, já ouviram falar sobre os desafios que teremos, porque vamos falar sobre carros autônomos, novas aplicações, que, obviamente, no final das contas, vai criar requisitos para a rede em si. Com isso, vamos começar essa jornada dando um passinho para trás. Então, basicamente, olhando as redes de metrô há alguns anos, né? O que era a coisa-chave? Tínhamos mais dinâmica nos acessos, obviamente menos dinâmica na rede core. Do ponto de vista de função de recursos, isso era de camada 0 a camada 3. E começamos a ver coisas como SDN, baseados em fluxo, começamos a olhar em aplicações mais baseadas em nuvem. Isso era o que acontecia nessa época. Se avançarmos, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês para criar aqui a base sobre o que eu falarei. Para muitos de vocês não é novidade. Eu acho que é só uma boa forma para introduzirmos 5G. Gente, podemos ter o vídeo? Um pequeno intervalo técnico. Yeah, it's embedded. Yeah, yeah. It's embedded. Okay. Okay, so sorry for that, guys. Sinto, pessoal, em vez do vídeo, deixa eu falar algumas coisas. A ideia do vídeo era só para lhes mostrar, em resumo, o que é o 5G. Então, com os slides, basicamente, eu vou mostrar a mesma coisa. Se olharmos 4G, o que temos hoje, requisitos de latência, como 10 milissegundos, que é enorme, né? Que é muita coisa. Se começarmos a ver requisitos de latência de 5G, falamos menos 1 milissegundo, microsegundos. Por quê? Função das novas aplicações. Quais são as aplicações? Como sabem, carros autônomos, cirurgias remotas, coisas assim. Então, coloca nova demanda sobre as redes, porque no final das contas temos uma rede operando para transportar tudo. Outra coisa é a largura de banda. Pense nisso. Então, se eu consigo ter 10 GB, por exemplo, num aparelho celular, por exemplo, eu posso ter um vídeo de 5K no meu celular. Então, para construir ou aumentar ainda essa história, o que acontecerá será que você terá muitos requisitos sobre a sua infraestrutura de rede. Então, vendo aqui, redes de missão crítica. Temos redes P25, redes de missão crítica. 5G seria nova tecnologia para essas redes, como push-to-talk, sensores, requisitos sobre
acidentes, pessoas de emergência que chegam no local. Temos aqui um vídeo de alta definição, uma série de novas aplicações. E olhando aqui o próximo, a internet das coisas, né? Todos temos direitos de IoT. Então, internet das coisas. Então, temos aqui tudo conectado. Você tem a geladeira conectada, sua cafeteira, tudo está conectado. Então, algumas pessoas dizem que até 2024 teremos coisas como 50 bilhões de dispositivos de IoT. 4 bilhões serão conectados de forma móvel. Em 2024, teremos 1,6 bilhões de assinantes 5G. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, no final das contas, ainda temos uma rede implantada. Se olharmos aqui as outras coisas, temos aqui a estrada móvel. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Se eu tiver 10 GB no meu aparelho manual, no celular, banda larga. Quantos vocês têm aqui capacidade de 10 GB? Não muito. Se eu tenho aqui, por exemplo, banda larga de 10 GB, é uma aplicação extremamente interessante. Então, eu acho que vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando quando eu falo de 5G. Portanto, vocês veem um aumento de 10 vezes na largura de banda, de 4G para 5G. Falou de largura de banda nos dispositivos físicos, como o celular. Vocês veem, por exemplo, novos tipos de usos, não só consumidores, entramos em logística, transporte, saúde, uma série de novas aplicações. Não vou ler todo o slide, eu só quero dar a imagem aqui para vocês, para que vocês entendam que muitas coisas novas estão vindo com 5G. Depois entramos aqui os operadores de redes móveis, depois business to business. Temos modelos diferentes de aplicação. Portanto, 5G. Ignore o tipo aqui do sem fio, do wireless. O que eu quero falar são os quadros que temos à esquerda. Temos aqui redes de baixa latência. Voltando, que baixa latência, se eu tenho um carro autônomo, eu preciso ter baixíssima latência. Eu preciso ter um suporte nas redes de core, na fixa, porque é aí que eu vou acabar. Eu tenho que, na verdade, impulsionar tudo. Temos uma coisa fundamental em relação a 5G. Ele é nativo em nuvem. E todos os serviços estão na nuvem. E vejam só, preciso ter uma rede para chegar até a nuvem. E é nativo de nuvem. Latência é uma coisa. A outra coisa, se eu tivesse um exemplo, por exemplo, redes de segurança pública, cirurgia remota ou carros autônomos, eu não posso ter essas aplicações concorrendo comigo como um consumidor assistindo a um vídeo de 5K ou coisas na internet. Significa que eu vou entrar numa coisa que a gente chama de fatiamento de rede, ou network slicing. Basicamente, é uma forma de fornecer comunicações para aplicações diferentes baseadas na arquitetura 5G que você tem. Então, vejam aqui a tipologia, a topologia, como é flexível. Como eu já disse, o acesso à rede antigamente estava baseado apenas em hardware. Agora, com o 5G, nós temos tudo na nuvem, ou seja, a minoria das funções físicas estão no meu acesso radial. O restante dos serviços, toda a inteligência está ali na nuvem, tudo é virtual. Então, mais uma vez, nós temos um SDN, um NFV virtualizado.
e coisas como firewalls virtuais, tudo isso fica ali armazenado na nuvem. E depois nós começamos a ver a nuvem com algo que se chama MAC, que é a nuvem da ponta, do edge, ou seja, eu começo a jogar cada vez mais coisas no edge, do ponto de vista de inteligência. No slide anterior, vocês viram otimização de TCP, que gera a pergunta, será que o IP é realmente o protocolo a ser usado? Há algum murmurinho falando de passar para a ICN, que seria uma informação mais cêntrica, o que está lado a lado da nuvem, onde você coloca mais coisas, mais inteligência disseminada pela nuvem, mas no final das contas você ainda tem um local na rede. Uma outra coisa, você divide o controle e o usuário, ou seja, você tem um plano de dados e de controle separados um dos outros. Como eu disse, ainda assim temos um lugar conectado. Nós temos um pacote de rede que vai me tirar daquela parte virtualizada ou daquele radial para um serviço mais virtual ali dentro da nuvem em algum lugar. Então, eu vou explicar um pouquinho desse fatiamento, desse slicing da rede. Digamos que você tenha, por exemplo, a sua camada de orquestra, né? O seu acesso radial, você tem também o transporte, você tem a orquestra principal da rede. Então, toda a orquestra deve funcionar, deve tocar de maneira correta. Depois você tem os serviços. Você pode ter, de repente, um determinado cliente corporativo que usa uma fatia da rede para os seus serviços corporativos, empresariais. E acima dele há uma outra fatia de rede, que é para a minha rede RAN. Se você vai no CRAN, se você é um Cloud RAN, há diferentes fatias de rede para isso. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que não dá para concorrer com a largura de banda, basicamente com aquilo que você tem numa infraestrutura natural de hoje em dia para diferentes aplicações. Não, é necessário ter um local para armazenar a inteligência. E alguém pode dizer como definir uma rede em fatias. Pode ser de tunelamento, pode ser via uma conexão virtual, conexão física. Isso não importa, porque não está realmente definido ainda. O ponto essencial aqui é conseguir fazer a separação entre diferentes categorias de tráfego, porque alguns deles vão ter exigência para uma latência mais tardia, por exemplo. Assim, há múltiplas fatias para diferentes funções. Você talvez tenha aqueles transportes 2G, 3G, 4G como uma fatia, ou o seu Wi-Fi, ou diferentes fatias para diferentes funções ou serviços nas diferentes arquiteturas. Assim, algumas exigências. Eu preciso conseguir garantir que eu vou ter uma aplicação de baixa latência, por exemplo, que deve ser orquestrada de acordo com as diferentes coisas, as diferentes políticas para atender àquela camada de serviço. Então, o transporte 5G é mais apenas do que o custo necessário. É uma arquitetura que foca o futuro. A gente não tem a menor ideia das aplicações que veremos no futuro. Haverá uma série de novas aplicações que surgirão no futuro. Isso... Você tem o SDN, você tem o seu pacote, você tem ainda uma rede de transporte. Então, vamos gastar um tempinho aqui falando sobre este aqui, que mostra que nós estamos aqui dentro da arquitetura do ponto de vista da rede. E os 4 topologias. No Ford, basicamente, nós temos o Radiohead, nós temos a unidade básica e serviços móveis.
existe um black hole no serviço de frontal. E é uma questão da rede e há toda a latência que você usa para o Ford. Agora, se você comparar com... o 4G, ele dizia, desculpa. E agora, se você comparar com o 5G, você tem uma unidade radial ou uma unidade digital, que é a DU, ou você tem uma CU. Define o que é a CU. A CU é, na verdade, um switch da internet. E daí você tem o teu pacote principal e o teu backbone, basicamente. E é isso, basicamente. Como eu estava mencionando, as exigências de latência são bem pesadas aqui. Não apenas isso, mas o interessante é quando olhamos a sincronia para o 4G, PS, para o 5G, a gente está falando PTP e SENQ. Isso gera a seguinte pergunta, com base no fato de que eu sou responsável pela sincronização do transporte, eu preciso transportar a partir da minha rede. E como já mencionei, tudo está baseado na nuvem. Eu preciso chegar, no meu destino de maneira clara e direta. E o TSN, então, o que é? Ele é definido como uma rede sensível a tempo. Para colocar isso dentro de contexto, aqui uma recapitalização das necessidades do ponto de vista da internet. O que nós vemos aqui é a mesma coisa, a parte frontal, intermediária e de trás, o backhaul. E a tecnologia tem o front haul TSN, que podia ser WDN, passivo ou ativo, uma fibra dedicada, DN-WDN, baixa latência e internet. Baixa latência e internet. Lembrem-se, o backhaul é o tipo da internet que vocês têm hoje em dia, tá? Uma outra coisa aqui tudo é direcionado pelo modelo. Existe uma automação de alta escala. Eu não falei nada ainda sobre a parte radial, mas o que basicamente começaram a ver são picocells, microcélulas, pequeníssimas células, uma grande proliferação de antenas, de estações básicas, porque é necessário ter cobertura de 100%. E é necessário ter todas as exigências do 5G aqui. Basicamente, com isso, eu preciso configurar tudo de alguma forma. Modelos de dados mais novos, e também eles têm aquilo que chama-se de som, que é a maneira de redes se organizarem. É basicamente a automação que promove tarefas automatizadas. Este é um modelo, vocês têm um modelo desse? E o que eu gosto bastante sobre esse slide é quando você olha para o quadrado vermelho aí, existe ali o domínio cruzado que suporta esses serviços. Cross-domain, entre domínios, não falamos mais apenas sobre a rede, o domínio cruzado da rede, das aplicações, serviços, tudo. Estamos falando de tudo, cross-domain. Eu falei sobre o PTP e o síncrono. SYNQ é uma ferramenta baseada no hardware. Se eu for fornecer SYNQ, que é a sincronização, eu preciso ter cada um dos dispositivos entendendo o SYNQ, essa chave de sincronia, com base em hardware. Mas isso não seria o ideal, certo? Porque você não vai ter um provedor de Ethernet, A chance é PTP ou protocolos de precisão, que é um 588V2, que é o mesmo copy-paste, Ou seja, basicamente você vai
ter um pacote colocado aqui, basicamente quer dizer que você vai ter uma arquitetura ou uma hierarquia em que você teria um master clock e um slaver clock. Todos esses adicionais, eles vão ajustar, né, os escravos vão ajustar o master, mostrando que é necessário ter uma capacidade dentro da Ethernet vezes o número de pacotes. E isso quer dizer que eu preciso entender o tempo do meu tráfego para que possa ter um aumento e a sincronia automática. E eu defino esses casos como aplicações críticas, e essas serão as aplicações que veremos no futuro, aplicações com alta demanda para serviços como este. Eu não vou cobrir todo esse slide aqui do PTP, o panorama, o que ele faz, vocês já sabem, né? Começa com o envio do tempo, você reconhece o tempo, e daí eu tenho uma pista do tempo e eu quero corrigir o meu PTP para basicamente conseguir lidar. So, with that said, bom, tendo dito isso, agora eu tenho que falar sobre o Extreme Product Portfolio. As coisas que eu falei sobre de sincronia. Se é necessário ter um switch, é necessário ter sincronia. Nós temos diferentes plataformas apoiando funções como essas. Agora, o que eu quero colocar aqui nessa imagem é automação. E como eu já disse, é muito bem definido por 5G através de toda a automação. Nós vemos a mesma coisa acontecendo nas redes empresariais e assim por diante. Então, basicamente, o que essa imagem mostra é a automação em passos. Ninguém quer passar de CLA para domínio cruzado e coisas do tipo, não. Começamos pequenos. Comece automatizando a tua infraestrutura de rede, uma close fabric primeiro, depois você traz mais um pouco de automação, como Puppet Shift, APIs. Depois temos uma orquestra de domínio cruzado, em que as coisas acontecem graças a esse cenário em que não temos apenas a rede, mas basicamente aplicações que vão conseguir fazer algo com base num evento. O que nós usamos é um Composer, é uma ferramenta, mas para que vocês entendam isso em 1 minuto, pensem numa rede em que tem alguém disparando um evento e com base nesse MB-Trap eu quero remediar a minha rede, eu quero recapacitar aquilo, eu também quero ter V-hooks em aplicações, um sendo um canal selecionado e o outro talvez pode ser uma aplicação, qualquer coisa. Eu posso ter um trouble ticket ali daquele problema, né? Esse é o tipo de automação cruzada que eu estou falando. Isso vem do 5G para os data centers. E também temos automação para provisão, fábricas, assim por diante. Com isso, eu tenho mais 1 minutinho. Aqui a arquitetura 5G de alto nível. Me lembrar que você ainda tem a sua rede-chave, que você ainda tem a sua rede no local. E as suas demandas, é claro, mudaram. Não apenas do ponto de vista de sincronização, mas também do ponto de vista mais exigente das aplicações. Ok? Obrigado.